Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei que horas você vai estar assistindo a este vídeo, mas eu espero que você esteja bem. Se você não estiver, que você fique, e se você já estiver, que você fique ainda melhor. Amém? A palavra que nós vamos meditar hoje está lá em Lucas, no capítulo 5, a partir do verso 27. E diz o seguinte: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse: siga-me. Então ele se levantou e deixou tudo e o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Amém? É nisso que nós vamos meditar hoje, no chamado de Levi, um publicano. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesse momento, Senhor, pedindo para que o Teu Espírito Santo conduza, Senhor, essa ministração. Que não seja sobre mim, nem sobre exatamente sobre quem está assistindo, mas sobre a manifestação e a glória do poder do Senhor através dessas palavras. Nós convidamos o Espírito Santo para tomar o seu lugar, que é Ele que convence o homem de todo o pecado, da justiça, do juízo, Pai. Deus, em nome de Jesus, fala conosco, ministra mais uma vez essa palavra aos nossos corações e traz à luz aquilo que o Senhor deseja, meu Pai, para cada um de nós. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Vamos ler mais uma vez essa palavra, né? Depois disso, Jesus saiu, quase não sai. Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Nós estamos meditando na palavra do Senhor sobre a verdadeira adoração, de um adorador que adora o Pai em espírito e em verdade. E aqui nós vamos ver um publicano, que foi chamado pelo Senhor para segui-lo, e ele larga tudo e segue a Jesus. A palavra diz que ele deixou tudo, deixando tudo, o seguiu. Para quem não sabe quem é um publicano, ele é uma pessoa responsável pela coletoria, dos tributos daquela época. Era alguém que era responsável por cobrar, os impostos daquela época. E geralmente alguém que era um publicano, ele tinha uma vida social de destaque, porque ele era alguém que ocupava um cargo de destaque na sociedade, E geralmente esses publicanos, eles eram homens ricos. A gente vai ver outros personagens que também eram publicanos, e que eram responsáveis pela coleta, dos impostos, como Zaqueu, por exemplo. Quem não conhece a história de Zaqueu, depois leia sobre Zaqueu, que era um publicano que também se arrependeu de tudo que ele fazia. Por quê? Porque ele cobrava impostos a mais. O próprio Zaqueu vai dizer para Jesus, que ele se arrepende daquilo que ele faz, que ele vai devolver tudo que ele tinha tirado das pessoas, algumas vezes mais, E aqui nós vamos ver um homem chamado Levi, que também era coletor de impostos, Também era responsável pela coleta de impostos, largar tudo, ou seja, ele provavelmente tinha uma vida social, uma vida financeira, muito mais elevada, por exemplo, do que a dos pescadores, de Pedro, André, Tiago, que foram chamados pelo Senhor, largaram tudo para seguir a Cristo. Mas aqui nós vamos ver um homem que era responsável, pelos impostos, como Mateus também, E a gente vê aqui ele largar tudo. E geralmente quando a gente lê a palavra do Senhor, pelo menos eu não sei você, mas geralmente quando eu leio a palavra do Senhor, eu leio com uma leveza muito tranquila, A gente olha e faz, o cara largou tudo e seguiu a Jesus, ele fez isso, poxa, que máximo, Só que na verdade, quando eu vou aqui me colocar no lugar de Levi, eu convido você a fazer isso também, E a gente vê ele deixar tudo para seguir a Jesus. Eu fico pensando
se foi assim realmente tão fácil como parece, né? Porque aqui a gente vai ver ele largando tudo para seguir a Jesus, mas eu fico pensando, será que nós temos realmente essa facilidade, né, de abrir mão de tudo que a gente tem para seguir a Jesus? Será que realmente, se o Senhor hoje bater na sua porta dizendo assim, largue tudo que você tem, largue o seu trabalho, largue a forma como você ganha o seu dinheiro para me seguir, será que realmente nós estamos dispostos a abrir mão do nosso trabalho, da nossa vida, para seguir a Jesus ou para nos rendermos, né? Porque talvez você já siga a Jesus, né? Se você está vendo esse vídeo, provavelmente você já segue a Jesus como seu único e suficiente Salvador, né? Provavelmente você já tem entendimento sobre quem Jesus é, né? Mas aqui nós vamos falar de um homem que ele ainda não tinha intimidade com Cristo, né? E ele abriu mão, né? Então, o que é que eu penso quando eu me coloco no lugar de Levi, né? Será que realmente, se o Senhor chegar para mim, chegar para você e disser assim, largue tudo, porque eu realmente agora tenho uma nova história para você, um novo tempo, uma nova vida, será que você realmente tem coragem de abrir mão? Eu quero compartilhar um testemunho com você, que eu ainda não tinha compartilhado aqui, mas eu acho que é tempo, né, de compartilhar isso, e eu vou fazer isso hoje. Em junho desse ano, eu tive um sonho, né? Deus falou comigo através de um sonho, e nesse sonho, eu estava num prédio muito grande com uma amiga, eu estava com essa amiga conversando, nós éramos colegas ali de trabalho, e soou um alarme de incêndio, mandando evacuarem o prédio. E nós evacuávamos o prédio, nós saíamos junto, né, com toda a equipe ali do prédio, ficávamos durante um tempo fora do prédio, esperando, né, as novas instruções, até que disseram que o prédio estava seguro, que nós podíamos voltar para o prédio, né? E nesse momento, a gente volta para o prédio, né? Nós voltamos para o prédio, começamos ali a conversar. E nessa que nós estamos conversando, né? Peço desculpas, mas tocou aqui o meu telefone, estou só derrubando a chamada, peço perdão. Quando nós voltamos para o prédio, essa colega diz para mim assim, vamos tomar um café lá fora antes de nós voltarmos para a mesa? E eu, vamos tomar um café e tal, e nós vamos tomar esse café. E quando nós estamos fora do prédio tomando esse café, né, ali conversando, o prédio desaba completamente, com todas as pessoas lá dentro. E nós ficamos ali assustadas, uma olhou para a outra, assim, completamente desorientada, e eu acordei. E eu fui orar, e na hora que eu comecei a orar, o Senhor falou no meu coração, o seu tempo nesse lugar chegou ao fim. E eu falei, mas como, Senhor? Como é que eu vou sair do meu trabalho? Como é que eu vou... O Senhor vai abrir outra porta? O que é que o Senhor quer de mim? E a única instrução que eu tive de Deus foi sair do trabalho. E eu comecei a pedir confirmações ao Senhor, né? Porque a gente recebe uma instrução de Deus que nos requer muito de nós. E é difícil fazer isso que Levi fez, né? Larga tudo e bora. E eu comecei a questionar com Deus. Falei, Senhor, como que eu vou pedir demissão? Eu tô sozinha aqui em Portugal, eu pago aluguel, eu pago contas, eu pago, né, prestações que eu me comprometi, eu tenho cartões para pagar, enfim, conta que todo mundo tem, né? Só que eu tô sozinha, como que eu vou pedir demissão? Como é que eu vou viver a partir daí? Né? E eu comecei a pedir confirmações ao Senhor. Eu não vou contar tudo aqui porque o processo foi longo, tá bem, gente? Eu não tive a coragem de Levi, assim, imediatamente. Mas eu comecei a pedir confirmações ao Senhor. E a primeira confirmação que Deus me deu foi através do Salmo 34. Depois você lê, por gentileza, esse Salmo. Mas há um trecho nele que falou fortemente ao meu coração, que diz o seguinte, que os filhos dos leões passam fome, mas aqueles que confiam no Senhor não terão necessidade alguma. Então ali eu vi Deus realmente confirmando no meu coração, mas eu ainda estava com muito medo
E eu continuei orando, eu continuei pedindo ao Senhor. E o tempo foi passando. E quando chegou ali nos finais de julho, Deus usou um amigo que, por sinal, também é Levi, né? Que ele tinha passado por uma transição, saído da cidade onde ele morava, tinha sido levado pelo Senhor para uma oportunidade de trabalho em outro estado. E quando ele chegou nesse lugar, ele se sentiu completamente deslocado. Ele começou a questionar o Senhor. O que ele estava fazendo naquele lugar? E Deus falou com ele: Levi, fui eu que te trouxe para cá, não se preocupe, eu vou suprir as suas necessidades. Você tem a Zoe de Deus dentro de você. E quando Levi compartilhou isso comigo, ele mandou um áudio, né? Falando e contando assim, muito alegre, porque na hora que ele estava orando e Deus deu essa resposta de que tinha levado ele para aquele lugar e que Deus ia suprir todas as necessidades, e Levi veio compartilhar isso comigo, na hora que eu ouvi o áudio, Deus falou claramente no meu coração: você também tem a Zoe de Deus dentro de você e eu também estou lhe colocando nesse lugar e eu vou suprir todas as suas necessidades. E eu desabei chorando e eu falei com o Senhor: meu Deus, fala comigo, confirma mais uma vez. E eu fui pedindo sinais ao Senhor, até que após uma conversa com o meu supervisor, né, que era meu supervisor, ele me fez ali algumas propostas, a gente teve algumas conversas, e nessa conversa ele usou a mesma frase que eu ouvi no sonho, né? Porque eu disse para ele: mas eu tô vendo as pessoas serem demitidas, porque de repente alguns setores do projeto que eu trabalhava começou a ser diluído e pessoas começaram a ser demitidas, outras transferidas para outros projetos, né? E eu fui conversar com ele e eu falei: caramba, mas como é que nós vamos ficar? Como é que tá a situação? Porque eu tinha tido sonho, então aquilo já estava começando a fazer, né? Quando eu soube da primeira leva de pessoas serem demitidas, veio no meu coração: o prédio está desabando. E quando eu fui conversar com ele, né, naquela conversa com ele, ele disse: Laina, não se preocupe, porque você está segura. E quando ele falou isso, eu falei: meu Deus, o prédio está mesmo desabando, ele não sabe o que ele acabou de dizer, né? E aquilo foi um impacto muito grande para mim. Mesmo assim, eu continuei pedindo sinais ao Senhor. Quando foi já no final de julho, ali, quase início de agosto, né? Ele veio conversar comigo novamente, fez uma proposta de eu ficar no projeto até que... Não, é assim, a ordem, calma, pulei uma fase. E aí eu vou, no início de agosto, dia 6 de agosto, eu tomo coragem, finalmente mando a carta de demissão para a empresa, recebo a confirmação de que a minha demissão tinha sido aceita e eu comecei a sentir paz no meu coração, né? Glória a Deus, aleluia, ainda bem que finalmente eu tive coragem de fazer isso. E aí mandei a carta, recebi a confirmação, todo aquele protocolo de pedido de demissão. E quando já estava tudo certo, faltavam poucos dias para eu realmente finalizar, eu pedi a demissão no dia 6 de agosto. E no dia 4 de setembro era o meu último dia. Ali por volta do dia 28 ou 29 de agosto, uma coisa qualquer assim, meu chefe, meu supervisor veio conversar comigo. E ele fala comigo o seguinte: Laina, eu estive conversando com a pessoa responsável do RH, né? A gente conversou aqui porque você é uma funcionária excelente e tal, e há a possibilidade de você ir para outro projeto, então não peça a demissão, fique aqui com a gente, que a gente vai conseguir um outro projeto para você e você fica aqui só durante um tempo. E nessa conversa, né, eu falei: olha, então me dê 5 minutinhos e eu já lhe digo alguma coisa. Obviamente eu saí da frente do computador, corri pro meu quarto e fui orar. E aí eu lembrei nesse momento de uma conversa que eu tive com uma amiga. E nessa conversa, né, quando eu compartilhei tudo com ela, ela disse assim: Laina, será que Deus não queria só o seu Isaac para ver onde estava o seu coração? E não era mesmo para você pedir demissão, era para você esperar, né? Assim, tipo, você pedir demissão, mas Deus realmente lhe dá uma chance. Porque tinha acontecido outras coisas anterior a isso, que eu esqueci de contar, de outras propostas da empresa para outros projetos, que acabou não dando certo. E aí, quando teve essa conversa, né, eu lembrei disso. Eu falei: cara, será que é isso? Será que é o Isaac, né, que Deus queria e realmente o Senhor quer que eu vá e fique na empresa, continue aqui? E então eu fui orar.
E quando eu fui orar, eu pedi ao Senhor uma palavra. Falei, Senhor, fala comigo. Fala verdadeiramente comigo, porque eu acho que essa é a última chance que eu tenho para voltar atrás. Se o Senhor realmente estiver pedindo só o meu Isaac, me dá um sinal para que eu realmente permaneça firme, né, naquilo que o Senhor tem para minha vida, mas não me deixe andar por caminhos tortuosos. E a palavra que veio foi Mateus 6. E como é que isso aconteceu? Eu estava lendo o livro de Mateus e eu falei, Senhor, eu não vou abrir a Bíblia aleatoriamente, eu vou ler o capítulo seguinte que eu preciso ler da palavra do Senhor de forma cronológica, para que o Senhor fale comigo através dessa palavra, para não haver dúvidas, porque eu preciso mesmo que seja algo vindo da parte do Senhor, né? E aí a palavra que eu ia ler era Mateus 6, que diz o seguinte, deixa eu ver se eu encontro aqui na minha Bíblia nova, porque eu tinha marcado na minha Bíblia antiga e aqui. Diz o seguinte, no Mateus 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Eu marquei aqui também, eu tô vendo que eu marquei aqui também. Vou mostrar para vocês a minha Bíblia, para vocês compreenderem o tamanho desse. Tá vendo, ó? Marcado aqui, Mateus 6. Pois é. E aí diz o seguinte a partir do verso 25. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com o dia de amanhã, com o que há vez de comer ou de beber, nem com o corpo quanto ao que haverá de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que hão de vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não haverá muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, olha isso, o que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. O Pai de vocês que está nos céus sabe que você precisa de todas essas coisas, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então aqui eu tive uma confirmação clara do Senhor, clara de que Deus realmente estava me chamando para um novo tempo na vida, né? Um tempo de confiança, um tempo de realmente esperar em Deus, um tempo de entregar a minha vida, né, em seu altar por completo, largar tudo para servir ao Senhor, né? Laina, como é que vai ser a sua vida a partir de agora? Eu não sei. A cada dia o seu mal. Para cada dia eu terei a instrução dos cuidados de Deus, né? Então hoje eu quero compartilhar esse testemunho com você, dizer que não é fácil, não é simples, não é tranquilo, que é preciso coragem, um pouco de... Não vou usar essa palavra, eu ia usar uma palavra, mas não vou usar porque não é isso, não convém, mas bastante fé, né? E eu quero dizer para você que se Deus está te chamando, se Ele tem um chamado na sua vida, não se preocupe, Ele vai cuidar de todas as coisas. Assim como Ele chamou Levi, Levi largou tudo para seguir ao Senhor, assim como Ele chamou a mim,
se Ele estiver chamando você, ainda que você peça muitos sinais, como eu fiz, né? Às vezes não é simples. Eu lembro que em um desses momentos que eu pedi sinais a Deus, eu falei, Senhor, eu tô igual a Gideão, Pai. Uma hora eu boto o novelo na chuva e quero que o novelo fique molhado. Uma hora eu boto o novelo lá fora e quero que o novelo fique seco. Mas é uma decisão muito importante, ainda que você possa passar por esse processo de perguntar ao Senhor várias vezes, de pedir várias confirmações, confie no Senhor. Ele é o Deus que pode todas as coisas. Ele é o Deus provedor. Ele é o Deus que não falha, que não erra, que não tarda. Se Ele te chamou, é porque Ele vai cumprir com a sua promessa. Né? Que nós possamos ter coragem. Eu quis compartilhar isso com você hoje, que talvez você esteja aí num dilema, perguntando ao Senhor se realmente, né, é para você largar o seu trabalho ou mudar de cidade, como foi o caso do meu amigo, né, que precisou se deslocar de um estado para o outro. Talvez esse vídeo chegue a você hoje como resposta de oração, né? Então eu creio que Deus, ele não faz nada à toa, né? Eu tô fora do trabalho desde o dia 4 de setembro desse ano. E só hoje, né, dia 31 de outubro de 2025, é que Deus permitiu que eu compartilhasse isso com você, quase 2 meses depois. Né? Então eu creio que há um propósito de Deus para esse vídeo ser gravado hoje, para essa palavra chegar a você hoje, né? Porque talvez hoje você precise ouvir isso. Talvez você nem ouça ela hoje, ouça amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano. Mas eu creio que quando ela chegar aos seus ouvidos, será uma resposta do Senhor para a sua vida, para que você realmente confie naquilo que Ele está chamando você para fazer. Amém? Que Deus abençoe. Eu quero orar por você antes da gente encerrar esse vídeo, antes da gente encerrar essa mensagem, para que o Deus encoraje, dê direção a você para fazer aquilo que Deus realmente te chamou para fazer. Amém? Senhor Deus e Pai, eu nesse momento quero orar, meu Pai, pela vida da pessoa que assiste esse vídeo nesse momento e que precisa de uma direção clara do Senhor para tomar uma decisão difícil. Talvez uma decisão, meu Pai, que vá de encontro a tudo que essa pessoa está vivendo nesse momento. Talvez ela vá precisar abrir mão de mais do que um emprego, talvez seja uma mudança de vida, de cidade, de país, mudança de história. Eu não sei, meu Pai, qual é a pergunta dessa pessoa, eu não sei qual é o clamor diante do Senhor, mas eu sei que o Senhor é um Deus que responde e eu creio que se o Senhor colocou no meu coração hoje pregar essa palavra, compartilhar esse testemunho de confiança, de entrega, de renúncia, é porque o Senhor tem algo preparado para a vida daquele que assiste esse vídeo. Não permita, Senhor, que esse vídeo chegue a pessoas que não podem, não devem ouvir esse vídeo hoje, para que não fiquem confundidas, para que não tomem decisões erradas, mas que esse vídeo chegue apenas, meu Pai, na mão daqueles que precisam ouvir essa mensagem, que precisam dessa resposta, que precisam ter coragem, né, de renunciar ao que tem hoje, ou de mudar de vida, de trabalho, ou até alguém, Pai, que nem vai renunciar nada, que muito pelo contrário, vai ser abençoado, vai sair de um trabalho que está ganhando menos para ganhar um muito melhor, né, que vai sair de uma cidade para outra porque recebeu uma proposta de trabalho, mas estava em dúvida, estava com medo, que esse vídeo chegue a essa pessoa na hora certa, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que ele seja conduzido, né? Que ele só chegue às contas necessárias do YouTube ou no Instagram, no WhatsApp, das pessoas que realmente precisam dessa palavra, precisam da confirmação para continuarem firmes dentro do centro da vontade, do plano do Senhor para a sua vida, meu Pai. Essa é a minha oração nesta noite. Abençoa a sua vida, a sua casa, o seu ministério e os planos do Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu te louvo, te glorifico e te exalto, Pai, por tudo que tu és, Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família e até a próxima palavra.